Olá, amigos, graça e paz. É com muita alegria que eu quero aqui trazer para vocês, através desse vídeo, o primeiro devocional do ano de 2021. E eu quero te perguntar algo. Você está preparado para enfrentar o dia mau? Você sabe o que fazer quando chegar o dia mau? Quando chegar o dia da angústia, o dia da tribulação? A grande questão, queridos, não é se nós vamos passar ou não pelo dia mau, se nós vamos passar ou não pelo dia da tribulação, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar pelo dia da tribulação, nós vamos passar pelo dia mau. A questão, o que vai nos diferenciar uns dos outros, o que vai fazer com que alcancemos o êxito e o sucesso lá na frente, é a maneira como nós lidamos com o dia mau. E eu quero aqui, através de um texto que está no livro de 1 Samuel, capítulo 30, verso de número 6, ao que aconteceu com Davi, eu quero te ensinar algumas atitudes que nós devemos ter diante do dia mau. Se nós pegarmos o contexto deste texto que eu citei, ele vai nos mostrar que Davi ele estava retornando de uma batalha com os filisteus. E eu imagino que, como todo soldado que volta da batalha, Davi esperava chegar em casa, tomar um banho, rever suas mulheres, seus filhos. Mas quando Davi chegou em Ziclag, não foi o que ele encontrou. Ao chegar em Ziclag, ao chegar naquela cidade, Davi ele encontrou um cenário de morte, um caos. Os amalequitas haviam invadido e saqueado Ziclag. Eles haviam levado cativo todas as mulheres e crianças e queimado todas as casas, matado a fio de espada todos os animais. Era um cenário de destruição. Aquilo abateu o espírito daqueles homens, queridos. E abateu de forma especial o espírito de Davi. Porque como se não bastasse toda a dor que ele estava sofrendo ali junto com aqueles homens, os seus companheiros, os demais soldados do exército de Davi, os homens de Ziclag, eles começaram a culpar Davi, a responsabilizá-lo pelo ocorrido, pelo fato. E aquilo entristeceu. O verso número 6 vai dizer que Davi ele se angustiou muito, a sua alma se abateu por causa daquilo. Mas algumas coisas me chamam a atenção, querido. E é isso que eu quero te ensinar para você enfrentar o dia mau. A primeira coisa, queridos, é que diante do dia mau, diante do tempo da angústia, diante das tribulações, nós devemos ser fortes e corajosos. Davi ele foi forte. Davi ele buscou, em meio à sua dor, em meio à sua fraqueza, em meio ao seu desespero, ele buscou força. Se nós pegarmos ali em Provérbios, capítulo 24, verso número 10, diz que se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Quando chega o dia da angústia, quando chega o dia mau, nós não podemos nos mostrar fracos. Nós temos que ser fortes, nós temos que buscar força no Senhor. Josué 1,9 vai dizer que nós devemos ser fortes e corajosos. E por que nós devemos ser fortes e corajosos? Porque o Senhor dos exércitos é conosco. Uma segunda atitude de Davi, queridos, que o texto aqui me mostra, e depois eu quero que você leia ele em casa, que você acompanhe pelo texto. O texto nos mostra que todas as ações de Davi, ou ainda a reação de Davi, ela foi com base em Deus. Se nós pegarmos ali o finalzinho do verso de número 6, o texto vai dizer que Davi se esforçou no Senhor. Ele não fez nada na força do seu braço, ele não fez nada por ele mesmo, mas ele reagiu em Deus, ele buscou força no Senhor, ele não fez nada, querido, com base no esforço humano, ele buscou em Deus. Efésios 6,12, o apóstolo São Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade nas esferas celestiais. Então é uma luta espiritual e nós só vamos poder lutá-la de forma espiritual. Paulo ele vai dizer também em 2 Coríntios, capítulo 10, verso número 4, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Não adianta eu tentar fazer na força no meu braço, não adianta eu me desesperar, não adianta eu pensar que vai ser por força, por violência, não é, queridos. As armas com qual nós vamos lutar,
As armas da nossa milícia, elas são diferentes, elas são armas espirituais. Então não adianta esbaravejar, não adianta gritar, não adianta sair brigando com todo mundo. É através da oração, é através do jejum, é através de armas espirituais que nós vamos vencer. E a terceira atitude de Davi, queridos, nesse texto que me chama a atenção, no verso número 7, o texto vai dizer que ele chamou ao sacerdote Abiatar e ele disse: traga-me o éfode de linho, porque eu quero consultar o Senhor. Davi, ele consultou o Senhor. A Bíblia diz que ele perguntou para Deus: eu devo, aleluia, pelejar, perseguir estes homens? Eu devo pelejar esta batalha? Perceba, queridos, que a maioria das pessoas sairiam ali desesperadas atrás do exército dos amalequitas, mas Davi, antes de tomar qualquer atitude, Davi ele perguntou para o Senhor se ele deveria perseguir aqueles homens. Ele perguntou para o Senhor se ele deveria pelejar aquela luta. O que eu quero te ensinar com isso, querido? O que tem de pessoas que só procuram a Deus depois que já deu errado, que não consultam o Senhor antes de tomarem uma atitude, estão em busca do socorro, mas não estão em busca da direção. Homens e mulheres que só se lembram de Deus depois que as coisas já deram errado. Homens e mulheres que só se lembram de Deus depois que as coisas já não estão mais funcionando. Queridos, nós precisamos aprender a buscar a direção de Deus antes de tomarmos qualquer atitude. Antes de você se casar, antes de você mudar de emprego, antes de você mudar de cidade, antes de você tomar qualquer decisão relacionada ao seu ministério, antes de você mudar de igreja, consulte a Deus. A Bíblia fala que Davi, ele consultou o Senhor, ele recebeu de Deus uma resposta. E eu deixo aqui, querido, essas 3 atitudes, para que você possa aprender com elas como agir no dia mau. Eu quero te pedir que deixe lá o seu like, curta o nosso vídeo, queridos. Ajude a compartilhar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos, compartilhe com todos os seus familiares. Quanto mais pessoas se inscreverem no canal, mais chance eu tenho de abençoá-los através destes devocionais. Um grande beijo, Deus abençoe a todos.